Estamos de volta. Ai, ai. Voltamos, né? Vou fazer uma live rapidinha aqui. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo ok com a transmissão. Tô ajeitando a câmera. Acho que tá bom assim. E aí, gente, estamos de volta com as lives diárias. Estão me ouvindo bem? Que bom. Que nem eu falei, né, que eu ia começar a responder algumas perguntas da caixinha aqui. E já que apareceu bastante essa questão de fé ultimamente pra mim, apareceu muita gente falando, a minha fé tá enfraquecida, tem muito paciente que eu atendo também e vem com essa questão. Delícia, como eu aumento a minha fé? E apareceu uma pergunta na caixinha aqui que foi: eu vivo as virtudes e agradar a Deus, mas é mecânico, como ser verdadeiro? E aí, bom, isso aqui tá tudo ligado a essa questão da fé também. Primeira coisa é que, cara, espontâneo é só espirro. O resto é na base do esforço mesmo, tá? É na base da porrada. Então, vai ser mecânico mesmo, a princípio, até que aquilo se torne uma virtude. Porque virtude e vício é feito do mesmo material, né? Da mesma matéria. Santo Agostinho já dizia isso. Então, o vício é o quê? É um hábito operativo ruim. E a virtude, ela é um hábito operativo bom. Até que um vício se torne virtude, até você inverter lá, né, a vírgula, mas é só espirro espontâneo. Cara, é esforço mesmo. Então, cara, vai ser mecânico mesmo, vai ter que ir na força, vai ter que empurrar, vai ter que ser mecânico, mas existe uma coisa que se chama sinceridade. Essa sinceridade você tem que usar ela quando você tá diante de Deus. Porque assim, gente, quando a gente tá diante de Deus, às vezes a gente se esquece disso. Tipo assim, ó, não ia ser muito legal se a gente pudesse conversar com o Bolsonaro, por exemplo? Imagina se a gente tivesse uma horinha ali, né, na salinha fechada pra conversar com o Bolsonaro. Não ia ser top? Ia ser top pra caramba. Imagina se a gente tem uma horinha fechada ali em particular pra conversar com o Papa. Não ia ser top pra caramba? Ia ser top pra caramba, né? E quando a gente vai pra oração, a gente tem uma horinha fechada em particular na agenda do dono da porra toda, entendeu? Só que a gente se esquece disso. A gente esquece um pouco disso. Então, nesse momento da oração, a gente tem que, primeira coisa, tomar consciência disso. Meu Deus, né? Eu estou conversando com o dono da porra toda e eu tenho um horário particular com ele. E aí ele me ouve, olha só que maravilha, ele me ouve. Então a gente tem que tomar essa consciência, tá? E usar da nossa sinceridade nesse momento. A gente tem que ter essa sinceridade. Até essa sinceridade de falar assim, olha, eu estou fazendo as coisas muito mecânicas. Por favor, me ajuda, né? Que eu quero te conhecer de verdade. Eu quero que seja uma coisa do meu coração. Então, eu não sei se vocês têm pedido isso nas suas orações, para que seja mais sincero, para que seja mais puro, para que seja mais verdadeiro, para que ele transforme o seu coração. Então, se você não fazer isso, é bom começar a fazer. Trazer essa sinceridade, assim. Até se você tá com raiva dele, cara, fala, meu, tipo assim, tô puta aqui com você nessa situação, porque eu não tô te enxergando aqui. Tem que ter esse nível de sinceridade, entendeu? Não pode ir um personagem conversar com Deus. Tem que ser você mesmo, seu eu. Essa é a diferença. E a questão da fé, cara, é o seguinte,
a fé, para começar, a fé é o quê? É uma virtude. É uma virtude teologal. Então, o que quer dizer isso, Elísia? Tem as virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. As virtudes cardeais, a gente conquista, elas estão no âmbito da matéria. Entendeu? A temperança, a gente consegue conquistar a temperança. A fortaleza, a gente consegue conquistar a fortaleza. A justiça, a gente conquista a justiça. E a prudência também, tudo praticando. E tá tudo aqui no âmbito da matéria. As 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Caridade é amor, é a mesma coisa. São as 3 virtudes teologais. Essas 3 virtudes teologais, elas são infusas. Elas não são conquistadas. Isso não é uma coisa que a gente... A virtude da fortaleza, a gente batalha no dia a dia, com jejum, e aí a gente vai ficando mais forte, a gente silencia e vai ficando mais paciente. A gente pratica a temperança na hora de comer, comendo um pouco menos. A virtude, as 3 teologais, fé, esperança e caridade, elas são infusas, infundidas. O que quer dizer isso, Elisa? Quer dizer que Deus coloca isso na gente. Como que Ele coloca isso na gente? Através dos vários meios dele, né? Principalmente oração, pedindo e o sacramento da Eucaristia. Então, cada vez que for comungar, tem que se pedir isso. Aumenta a minha fé, a minha esperança e o meu amor. Aumenta a minha fé, a minha esperança e o meu amor. Tem que pedir para o Espírito Santo infundir, porque é a única maneira da gente conquistar. A gente não treina assim a fé, é infusa. E fé o Santo Agostinho falava, né? O fruto da fé é ver aquilo que você creu, ver aquilo que você acreditou. Então, ela é fruto de uma promessa. É como assim, a palavra, eu anotei aqui, a palavra fidei, fé vem de fidei. Fidei quer dizer fiel, ser fiel. Ser fiel a quê? A uma promessa, a uma revelação. Então você crê em uma promessa, você crê em uma revelação, e aí o fruto disso vai ser você ver aquilo. Então, cara, sei lá, igual... Por exemplo, aqui, todo mundo sabe um pouco da minha história. Quando eu terminei lá o meu noivado, papapá, e aí, né, eu tava meio sem saber o que fazer, e eu criei e uma promessa. Qual era a frase que vinha na minha cabeça? Era olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais ninguém imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que vos amam. Então, eu acreditei nessa promessa, falei, caralho, né? Olha o que tá guardado para aqueles que amam a Deus. Então, eu acreditei nisso, e aí eu fui atrás, né, dessa coisa do amor de Deus. E aí os meus olhos viram aquilo que eu acreditei. Então, assim, o primeiro passo foi crer. Aí depois que a gente vê aquilo se materializa, digamos assim, aquilo que a gente creu, né? Mas a primeira coisa é um ato de fé. É esse ato de fé do que eu acredito nesta promessa que me foi feita. E aí, claro, de lá pra cá, sempre pedindo, né? Comecei com missa diária e tal, e sempre pedindo cada vez mais, e aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, e até hoje eu peço isso, óbvio, né? Vou morrer pedindo isso. Então, ela é fruto, tá? A fé, ela é fruto. Não é que você, assim, ó... eu preciso ver que São Paulo existe, aí depois eu vou acreditar que São Paulo existe. Então, primeiro eu faço uma viagem até São Paulo, aí eu falo, não, agora eu vi que São Paulo existe, então eu acredito que São Paulo existe. Né? Com a fé não funciona assim. Por quê? Porque se você vê o negócio, você não precisa mais ter fé, entendeu? Se você viu São Paulo, você já testemunhou que São Paulo existe, você não precisa ter fé que São Paulo existe. Com a fé não funciona assim. Com a fé você vai crer
em uma promessa. Alguém te prometeu que São Paulo existe. Então você vai agir de acordo com essa crença e no final das contas você vai ver que São Paulo existe mesmo. E a fé, o objeto da fé, ela não é a inteligência. A fé, ela é um tipo de conhecimento, tá? Ela é a luz sobrenatural da razão. Então ela faz você enxergar certas coisas também. Através da fé, você consegue ter conhecimento das coisas. Não o conhecimento de que Deus existe. O conhecimento de que Deus é necessário. Aristóteles, que nem era cristão, ele não tinha fé, mas ele já sabia que era necessário a causa das causas. Ele já sabia, né? Então ele não tinha fé, mas ele sabia que era necessária a causa das causas, tá? Então assim, a fé não é necessária para que a gente saiba que Deus existe. A fé é necessária para que a gente veja os frutos de saber que Deus existe. É para isso que serve a fé, tá? Então ela é uma coisa que ela é adquirida, ela é infundida na gente. Ela é infundida através deste ato de fé. E aí você se coloca em movimento e pedindo, principalmente através do sacramento da Eucaristia. Aí sim, né? Aí você vai começar a ver, né, os frutos daquela fé que você praticou e que você pediu, tá? Mas não é uma coisa que vai assim aumentar em você se você não praticar jejum, esmola, oração, confissão, comunhão. Não vai mesmo, tá? Ela é fruto. Você precisa prática de religião para aumentar a sua fé, tá? E você vai crer nessa promessa e agir de acordo com isso. E aí você vai ver no final aquilo que você creu vai se materializar para você. Uma coisa importante, o objeto da fé não é a inteligência, é a vontade. Normalmente, né, a gente sempre fala, ó, você vê a coisa, né, a sua inteligência vê a coisa, e aí você vê, aí você impulsiona seu coração. Nossa, eu vi, agora o meu coração vai atrás disso que eu vi, né? Com a fé não é assim, tá? A fé é ao contrário. Você não viu nada ainda. Você ainda não viu. A fé, ela age diretamente na vontade. Não, eu vou. Eu creio. Eu vou. Depois eu vou ver. Depois a minha inteligência vai ver. Mas primeiro é a minha vontade que vai se mover. A fé, ela age na vontade. Tá? Então, gente, live rapidinha. O tema é sobre fé. Eu vou deixar salvo aqui, tá? Vamos começar a voltar aqui diariamente pra conversar um pouquinho com vocês, tá? Depois eu vou fixar um horário pra deixar certinho. Beleza, gente? Aí, ó, compartilhem esta live com as pessoas que precisam ouvir sobre fé. Beleza? Beijos!